IHS Capítulo 5. Os 3 departamentos da hierarquia. Parte 3 de 4. Os comentários são de Michael Robbins. Comentário. Em geral, o cérebro é certamente uma espécie de condensação da mente, assim como Sanat Kumara é, de uma outra perspectiva, uma extensão precipitada do nosso logos planetário. O primeiro raio lida com densificação e cristalização. A linha de transmissão de energia aqui apresentada enfatiza a concreção de energia. Vemos que esses grandes seres, o Manu, o Bodhisattva e o Maha Chohan, criam seus efeitos poderosos em grande parte por meio da meditação. A meditação do Manu é dinâmica, como seria apropriado para alguém do primeiro raio. Aparentemente, o Manu possui grandes poderes de visualização. Curiosamente, somos informados em outro lugar que, se desejamos aprender a natureza de Shambhala, devemos praticar a arte da visualização. O cristal deve sua formação muito às energias do primeiro e sétimo raios. Há algo exato e cristalino sobre as meditações do Manu. Além disso, essas meditações são destinadas a criar grandes efeitos em relação ao reino mineral. Podemos entender que em sua consideração, o mais alto e o mais baixo estão relacionados, o centro da cabeça e a base da espinha, muito associado ao reino mineral. O Manu trabalha com energia criativa e destrutiva. Ele pode transmitir poderes para criar ou destruir. O centro da garganta também deve estar fortemente envolvido em seu trabalho, pois ele trabalha através do poder do som enunciado. O som está associado tanto ao primeiro raio quanto ao terceiro. Deve haver certos mantras potentes empregados no departamento do Manu para ajudar a trazer grandes mudanças na forma racial e planetária. O trabalho com o centro cardíaco não é mencionado, embora esse centro deva necessariamente ser ativado também. Grandes trabalhadores políticos trabalham com os centros da cabeça e do coração e o centro na base da espinha. Esse tipo de ativação de chakras pode ser reflexo da ativação de chakras do Manu. No entanto, o centro da garganta deve necessariamente ser incluído, assim como é na vida de grandes estadistas e políticos. Alguém pode conceber um Winston Churchill sem um centro da garganta poderosamente ativado? É papel do líder político enunciar o ideal para aqueles que ele lidera. Isso envolve necessariamente o centro da garganta. Voltando ao texto. A obra do instrutor do mundo, o Cristo. O grupo 2 tem o instrutor do mundo como seu chefe presidente. Ele é aquele grande ser a quem o cristão chama de Cristo. Ele é conhecido também no Oriente como Bodhisattva, e como o Sr. Maitreya, e é aquele procurado pelo devoto maometano, sob o nome de Imam Mahdi. Ele é quem presidiu os destinos da vida desde cerca de 600 a.C. E ele é quem surgiu entre os homens antes, e quem é novamente procurado. Ele é o grande Senhor do amor e da compaixão, assim como seu predecessor, o Buda, foi o Senhor da sabedoria. Através dele flui a energia do segundo aspecto, alcançando-a diretamente do centro cardíaco do logos planetário através do coração de Sanat Kumara. Ele trabalha por meio de uma meditação centrada dentro do coração. Ele é o instrutor do mundo, o mestre dos mestres e o instrutor dos anjos, e a ele está confiada a orientação dos destinos espirituais dos homens e o desenvolvimento da compreensão dentro de cada ser humano de que ele é um filho de Deus e um filho do Altíssimo. Comentário. Neste parágrafo, o tibetano descreve a universalidade relativa do Cristo, o grande mestre que não pertence a nenhuma religião ou cultura. Uma das contribuições significativas do ensinamento do tibetano é a maneira como ele convincentemente arrancou o Cristo das garras do cristianismo. Hoje o mundo está perturbado por conflitos renovados entre muçulmanos e cristãos. Se pudesse ser percebido que Maomé era um discípulo elevado, na verdade, um iniciado muito avançado a serviço do Mestre Jesus, e que a religião islâmica, ao antecipar a vinda do Imam Mahdi, está antecipando o reaparecimento do Cristo, a ponte necessária para a harmonia seria feita. Dizem-nos que o Cristo presidiu os destinos da vida desde cerca de 600 a.C. Presumivelmente, isso significa a vida humana, e indica que naquela época, coincidindo com a partida do Buda para outros níveis mais sutis de trabalho, o Cristo se tornou o chefe da hierarquia espiritual do planeta. Isso significa que quando ele apareceu na Palestina ofuscando e tomando posse divina do Mestre Jesus, ele já era o chefe da hierarquia. Antes de 600 a.C., aproximadamente, o papel de instrutor do mundo foi cumprido pelo Buda. O tibetano aponta para as importantes emergências de Cristo entre os homens como Krishna, Cristo através de Jesus, e a aparição por vir durante a Era de Aquário. Uma outra aparição, não reconhecida por nós,
também é mencionada em outro lugar. É uma ideia familiar que o Cristo é o Senhor do amor enquanto o Buda é o Senhor da sabedoria. Esses títulos indicam apenas qualidades enfatizadas, pois não pode haver dúvida de que ambos os grandes mestres são possuidores de amor, sabedoria e compaixão. Como uma dualidade de irmãos gêmeos, eles representam na Terra e de uma forma assimilável ao homem, a natureza amor-sabedoria do Logos solar. O Cristo está conectado ao coração de Sanat Kumara, assim como Manu está à sua cabeça, ou, mais especificamente, o cérebro. A energia daquele coração chega a ele a partir do centro cardíaco do Logos planetário. A meditação do Cristo em nome da humanidade e do planeta é conduzida no centro do coração. Aqueles que seguem o caminho do Cristo também devem aprender a meditar dentro do centro do coração. A meditação do Cristo deve ser caracterizada por um profundo grau de inclusão. Alguns dos nomes ou papéis significativos do Cristo são dados. Como o instrutor do mundo, ele tem todos os seres humanos sob sua orientação. Como o mestre de todos os mestres, todo mestre da sabedoria é, de alguma forma, seu aluno, isso, independentemente de suas outras várias realizações ilustres. Como o instrutor dos anjos, o Cristo obviamente tem algo de grande valor a transmitir ao reino Deva. Presumivelmente, sob sua orientação, a cooperação e a fusão entre a evolução humana e Deva prosseguirão com maior harmonia e sucesso do que de outra forma. O Cristo guia os destinos espirituais dos homens, o que significa que ele tem sob sua supervisão o cuidado de sua vida subjetiva. O Manu lida mais com questões externas de forma, embora de uma perspectiva mais ampla, ambas as tarefas sejam espirituais, pois servem ao plano e propósito divinos. O Cristo deve nos ensinar que somos cada um filho de Deus e filho do Altíssimo. Dessa forma, ele, sob Vênus, promove a realização da irmandade de todos os seres humanos, pois como mônadas, eles são irmãos. Esse ensinamento relaciona cada ser humano ao Logos planetário e a Sanat Kumara. É um ensinamento fundamental para o estabelecimento da paz dentro do reino humano, pois a paz é de Shambhala. Podemos ver que esse ensinamento do Cristo é instrumental para superar a grande heresia da separatividade. Voltando ao texto. Assim como o Manu está ocupado com o fornecimento do tipo e das formas através das quais a consciência pode evoluir e reunir experiência, tornando assim possível a existência em seu sentido mais profundo, o instrutor do mundo direciona essa consciência residente em seu aspecto de vida ou espírito, buscando energizá-la dentro da forma para que, no devido tempo, essa forma possa ser descartada e o espírito liberado retorne de onde veio. Desde que ele deixou a Terra, conforme relatado com precisão aproximada na história da Bíblia, embora com muito erro em detalhes, ele permaneceu com os filhos dos homens. Ele nunca realmente se foi, mas apenas na aparência. E em um corpo físico ele pode ser encontrado por aqueles que conhecem o caminho, morando no Himalaia e trabalhando em estreita cooperação com seus dois grandes irmãos, o Manu e o Maha Chohan. Diariamente ele derrama sua bênção sobre o mundo, e diariamente ele fica sob o grande pinheiro em seu jardim na hora do pôr do sol com as mãos erguidas em bênção sobre todos aqueles que verdadeiramente e sinceramente buscam aspirar. Para ele, todos os buscadores são conhecidos, embora possam permanecer inconscientes dele. A luz que ele derrama estimula seu desejo, alimenta a centelha da vida em luta e estimula o aspirante até o dia memorável amanhecer, quando eles ficarão frente a frente com aquele que, ao ser elevado, entendido de forma oculta, está atraindo todos os homens para si mesmo como iniciador dos mistérios sagrados. Comentário. O tibetano contrasta o trabalho relativamente objetivo do Manu e seu departamento com o trabalho mais subjetivo do Cristo e seu departamento. O Manu cria a possibilidade para o espírito entrar na matéria adequadamente, no que diz respeito ao reino humano. O Cristo cuida do desenvolvimento do espírito alma dentro da matéria e de sua eventual libertação uma vez que as lições necessárias tenham sido aprendidas. Assim é que o Cristo lida predominantemente com o aspecto vida, consciência dentro do homem, em vez do aspecto da forma. Estamos alinhados com a orientação do Cristo quando percebemos que não importa o que esteja acontecendo com a forma, tudo estará bem se ocorrer uma colheita na consciência suficiente. Lê-se que a história da aparente partida de Cristo da Terra é relatada na Bíblia com precisão apenas aproximada. Pode-se inferir que essa aproximação se aplica a todo tipo de detalhe referente aos eventos reais da missão de 3 anos de Cristo. Provavelmente muito do que os fiéis acreditaram ao longo dos séculos é relativamente errôneo ou, pelo menos, incorreto em termos de detalhes. Assim,
O glamour e a ilusão se apoderaram do pensamento humano, impedindo uma compreensão realmente verdadeira da obra de Cristo, embora se saiba o suficiente para ter trazido os temas principais à tona. O tibetano se torna muito literal aqui. Ele nos diz que o Cristo habita no Himalaia, tem um corpo físico e pode ser encontrado naquele corpo físico por aqueles que sabem dessa forma, que ele tem um grande pinheiro em seu jardim, e que diariamente na hora do pôr do sol e sob seu pinheiro, ele levanta suas mãos em bênção sobre a humanidade. Muitas partes do ensinamento do tibetano são abstratas e abstrusas. Aqui ele é surpreendentemente literal, provavelmente com a intenção de reforçar o pensamento da realidade física do Cristo e sua obra. A grande obra é beneficiada se a humanidade perceber a realidade tangível dos mestres da sabedoria. A maioria dos seres humanos não vive em mundos de abstração, para eles a realidade é tangibilidade, e os mestres buscam reforçar uma compreensão deste nível mais tangível da realidade, bem como de aspectos que são mais abstrusos e intangíveis. Falando da inclusividade da consciência individual do Cristo, o mestre Deka faz uma declaração surpreendente sobre o Cristo. Ele diz: para ele todos os buscadores são conhecidos. Existem milhões de buscadores, e ainda assim é improvável que o tibetano esteja exagerando. Que diferença faria para a alma aspirante se ela soubesse com certeza que ela era literalmente conhecido pelo Cristo? Haveria, eu acho, um conforto incrível neste pensamento, bem como um grande desafio e incentivo para o progresso. Um dia, cada verdadeiro buscador ficará a cara com o Cristo, o iniciador nas duas primeiras iniciações. Talvez, então, seja percebido que, o tempo todo e durante todo o processo, o Cristo conheceu o novo iniciado e ajudou à distância com grande eficácia. Verdadeiramente, o relacionamento do Cristo com todos os verdadeiros aspirantes e discípulos é espiritualmente íntimo e literalmente aquecido. O Cristo dá o exemplo para cada professor e guia neste planeta. Embora seu método seja muito oneroso, para a maioria, para ser seguido com exatidão, a tentativa de fazê-lo, ou seja, imitar o Cristo, levará ao estabelecimento do professor dentro da mente que está em Cristo e do coração também. Quando esses fatos são percebidos profundamente no coração, eles podem transbordar de beleza. Então a energia curadora da gratidão flui em abundância. Voltando ao texto. A obra do Senhor da Civilização, o Mahashohan. O grupo 3 tem como chefe o Mahashohan. Seu governo sobre o grupo persiste por um período mais longo do que o de seus dois irmãos, e ele pode ocupar o cargo pelo período de várias raças raiz. Ele é a soma total do aspecto inteligência. O atual Mahashohan não é o original que ocupou o cargo na fundação da hierarquia nos dias lemurianos. Ele foi então ocupado por um dos Kumaras, ou Senhores da Chama, que vieram à encarnação com Sanat Kumara, mas ele assumiu sua posição durante a segunda subraça da raça raiz Atlante. Ele havia alcançado o adeptado na cadeia lunar, e foi por sua instrumentalidade que um grande número dos atuais seres humanos mais avançados vieram à encarnação no meio da raça raiz Atlante. A afiliação kármica com ele foi uma das causas predisponentes, tornando assim essa eventualidade possível. Comentário. É incrível pensar no termo do cargo de Mahashohan, talvez várias raças raiz estejam incluídas. Isso pode significar milhões de anos. Portanto, é extraordinário pensar que este planeta acabou de experimentar uma mudança de Mahashohan, com o Mestre Hu assumindo esse posto provavelmente em ou por volta de 1925. Do que é dito aqui, parece que aquele que é chamado de atual Mahashohan, lembrando que este livro foi escrito antes de 1925, tomou sua posição durante a segunda subraça da raça raiz Atlante. Se os primeiros tempos atlantes ocorreram há cerca de 12 milhões de anos, então, ao que parece, este Mahashohan mais recente manteve seu posto por talvez 10 milhões de anos. A escala de tempo é impressionante para a estimativa humana comum. A história daquele Mahashohan é levemente referenciada. Ele havia alcançado o adeptado na cadeia lunar. Na terceira cadeia, a cadeia lunar, temos um fato interessante relacionado. Na cadeia lunar, o ponto de obtenção para o indivíduo era o Arhat ou quarta iniciação, a iniciação que marca a ruptura final com os três mundos e a desintegração do corpo egoico. Podemos presumir que o Mahashohan mais recente alcançou pelo menos o quarto grau na cadeia lunar. Adeptado geralmente significa o quinto grau, pelo menos em nossa cadeia atual, mas naquela época antiga, talvez o quarto grau fosse a iniciação limitante e a indicação do adepto. Em qualquer caso, o Mahashohan imediatamente anterior foi um indivíduo de vastas realizações em comparação com o desenvolvimento da humanidade moderna.
Pensar nisso sugere algo sobre o escopo das realizações do Mestre R, provavelmente ainda não tão grande quanto o de seu predecessor, que foi um Mahashohan por aproximadamente 10 milhões de anos, mas ainda assim, necessariamente, considerável. Um princípio importante de migração e transferência é dado neste parágrafo. Não há dúvida de que Mahashohan tinha uma mônada de terceiro raio, pois ele era a própria personificação da inteligência. Além disso, a maioria dos seres humanos na cadeia lunar, pelo menos a maioria daqueles que fizeram seu caminho para a cadeia terrestre, também tinham mônadas de terceiro raio. Foi sua filiação com esta grande alma que tornou a transferência possível. Respondendo ao seu chamado, eles emergiram do Pralaya e entraram na cadeia terrestre no meio do período Atlante. Também lembramos que sua entrada foi necessária pela transferência de certos membros da hierarquia para outros lugares dentro do sistema solar. A chegada desses membros da humanidade da cadeia lunar certamente introduziu um elemento de egoísmo inteligente que não poderia estar presente na Terra na mesma medida. Como a maioria dos discípulos modernos foi individualizada na cadeia lunar, e como a maioria dos transferidos da cadeia lunar eram mônadas do terceiro raio, é muito possível que a maioria daqueles que lerão os livros azuis tenham alguma relação significativa com o Mahashohan imediatamente anterior. Pode-se ver que devemos viver em tempos momentosos se uma mudança em Mahashohan ocorreu há menos de 100 anos. Tais mudanças não podem ocorrer arbitrariamente, e devem estar relacionadas a grandes ciclos dos quais não sabemos praticamente nada. Mesmo os maiores ciclos de, digamos, 250 mil anos, uma revolução ao redor das Pleiades, são de curta duração comparados a um mandato de 10 milhões de anos no cargo. Voltando ao texto. Seu trabalho se preocupa em fomentar e fortalecer aquela relação entre espírito e matéria, vida e forma, o eu e o não-eu, que resulta no que chamamos de civilização. Ele manipula as forças da natureza e é em grande parte a fonte emanadora de energia elétrica como a conhecemos. Sendo o reflexo do terceiro aspecto, ou aspecto criativo, a energia do logos planetário flui para ele do centro da garganta, e ele é quem, de muitas maneiras, torna possível o trabalho de seus irmãos. Seus planos e desejos são submetidos a ele, e por meio dele passam as instruções para um grande número de agentes devas. Comentário. Chegamos a entender que o aspecto vida-consciência está sob os cuidados do Bodhisattva, agora, o Cristo, que o aspecto matéria-forma está sob a responsabilidade do Manu. O Mahashohan é um agente de relacionamento entre os dois, ou seja, entre espírito e matéria. A inteligência é o mediador. O Mahashohan é, acima de tudo, o grande executivo que materializa inteligentemente os planos de seus grandes irmãos, o Cristo e o Manu. Claro, esses irmãos têm, por direito próprio, a habilidade de materializar padrões de energia, força alinhados com o plano divino, mas a habilidade do Mahashohan a esse respeito é imensa e ele comanda uma formidável hoste de agentes materializadores. Trabalhadores no reino devem todo o exército da voz. Este exército responde às palavras mantras do centro da garganta do Mahashohan. Quando consideramos esses três irmãos, vemos uma trindade do primeiro, segundo e terceiro aspectos funcionando através de seus centros da cabeça, coração e garganta, que refletem os centros da cabeça, coração e garganta do logos planetário. Entendemos que a precipitação ou materialização do plano divino está significativamente sob os cuidados do Mahashohan. Isso é feito com inteligência suprema e uma compreensão de contingências multitudinárias de natureza planetária e extraplanetária. Se pensarmos que o executivo de negócios médio tem muito a levar em consideração, só podemos nos perguntar sobre as considerações necessárias para um executivo tão hierárquico quanto o Mahashohan. Voltando ao texto. Assim, você tem vontade, amor e inteligência representados nestes três grandes senhores. Você tem o eu, o não-eu e a relação entre sintetizados na unidade da manifestação. Você tem governo racial, religião e civilização formando um todo coerente. E você tem manifestação física, o aspecto amor ou desejo, e a mente do logos planetário trabalhando em objetividade. A cooperação e unidade mais próximas existem entre essas três personalidades, e cada movimento, plano e evento existe em sua presciência unida. Eles estão em contato diário com o Senhor do Mundo em Shambhala, e toda a orientação dos assuntos repousa em suas mãos, e nas do Manu da quarta raça raiz. O instrutor do mundo ocupa o cargo em conexão com a quarta e a quinta raças raiz. Cada um desses chefes de departamento dirige uma série de escritórios subsidiários, e o departamento do Mahashohan é dividido em 5 divisões, de modo a abranger os 4 aspectos menores do governo hierárquico. Comentário.
É claro que esses três grandes senhores são instrumentos do Logos planetário e Sanat Kumara. Por meio de sua agência, este Logos é capaz de executar seus planos nos três mundos inferiores. Embora cada um deles esteja principalmente preocupado com um aspecto diferente da divindade, todos eles estão relacionados ao terceiro aspecto divino, pois todos eles estão tentando trazer o plano divino à objetividade, vendo-o manifestar-se na Terra. O tibetano apresenta uma imagem de ação altamente coordenada entre esses três e sua consulta diária com o Senhor do Mundo. O nível de responsabilidade envolvido é tremendo e incessante. Aqueles de nós que estão tentando trabalhar em formação de grupo, talvez em alguma função executiva, têm o arquétipo apresentado a nós através do exemplo desses três grandes senhores. Porque o trabalho está prosseguindo neste planeta de segundo raio e neste sistema solar de segundo raio, o trabalho do Cristo é preeminente, e seus dois irmãos tomam sua liderança dele. Essencialmente, no entanto, dentro de qualquer trindade, nenhum aspecto é de maior importância do que os outros dois. Os três aspectos são feitos para trabalhar em perfeito e harmonioso acordo. Dizem-nos que o instrutor do mundo ocupa o cargo em conexão com a quarta e a quinta raça raiz, mas isso não nos diz nada sobre a duração de seu mandato, realmente muito mais curto do que o de seus irmãos. Os membros atuais da quarta e da quinta raça raiz estão sob os cuidados do Cristo, mas ele começou seu mandato apenas muito recentemente, no final da quinta raça raiz. Fim da parte 3 de 4.